Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos que estão conectados conosco para esse momento especial na presença de Deus. Que o Senhor abençoe e edifique a sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar um texto das Escrituras que é bem conhecido, que está no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, faz parte da oração sumo sacerdotal de Jesus em favor dos seus discípulos. Aqui diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia com certeza aborda uma variedade muito grande de temas e todos eles são importantíssimos, eu diria, são imprescindíveis para a nossa vida cristã, para a nossa comunhão com o nosso Deus vivo e todo-poderoso. Certamente um desses temas chama-se santificação. E a santificação, ela de fato começa quando nós somos regenerados pela ação de Deus na nossa vida. Então a santificação, ela começa na regeneração. O Espírito de Deus, ele derrama este novo princípio de vida sobre uma pessoa e ela então se torna uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz exatamente isso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ali Paulo está falando dessa experiência da regeneração, do novo nascimento pela ação do Espírito Santo numa vida. E aí então, esta obra começa por ocasião deste novo nascimento. Ela inicia e ali esse processo precisa ser desenvolvido. E ele de fato é exercido, ele é desenvolvido de duas formas. Primeira, pela mortificação. O que é isso? Quando os desejos da carne são subjugados completamente e assim mantidos pela ação do Senhor no coração de uma pessoa, subjugados. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele diz: façam morrer a natureza carnal de vocês. Exatamente é isso. Tem que morrer algo, as práticas antigas. Aquilo que nós fazíamos de errado antes de conhecer ao Senhor precisa ser totalmente mortificado. E santificação é a mortificação das práticas antigas. Mas também precisa acontecer um segundo processo, que é a vivificação, quando a vida que Deus plantou em nós torna-se uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então esta nova realidade, ela é mantida na nossa vida quando nós exercemos ainda uma outra virtude que é extremamente importante, que na Bíblia é chamada de perseverança. Se não houver perseverança, nós não teremos condições de dar continuidade àquela ação que Deus começou no nosso coração, essa ação de santificação. Então, perseverança na nossa comunhão, dependência de Deus, é que vai nos manter pessoas puras. Isso é muito importante. Vai nos manter também num estado de graça, de tal forma que nós abandonaremos as obras erradas e buscaremos aquelas que verdadeiramente agradam o coração de Deus. A Bíblia chama isso de boas obras. Santificação é nós deixarmos as obras más e nós agora desenvolvermos à luz da palavra de Deus as obras que agradam o coração de Deus, que são fruto da nossa comunhão e do nosso relacionamento com esse Deus todo-poderoso. Então, mesmo que o Espírito de Deus seja o autor dessa santificação, há
ainda uma outra ação importante que tem que acontecer. O nosso texto diz, que eu li, santifica-nos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós vemos aqui que esse processo de santificação, ele também está relacionado à palavra de Deus. Muitas são as palavras, são os versículos da Bíblia que exatamente nos falam dessa ação santificadora da palavra de Deus na nossa vida. Então, o Espírito de Deus, como ele age? Ele traz à nossa memória princípios, verdades da palavra de Deus e aplica esses princípios e esta verdade com poder à nossa vida. E isso, então, chega aos nossos ouvidos e é recebido no coração. E, consequentemente, essas palavras começam a trabalhar em nós, não só o querer, mas também o realizar, segundo a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Então, meu querido, minha querida, você está percebendo como a palavra de Deus é um instrumento nas mãos de Deus para trabalhar esse assunto, esse tema tão desafiador na vida das pessoas cristãs, que é a transformação do seu caráter, que é a modelagem da sua vida à semelhança do caráter que o Senhor Jesus Cristo desenvolveu e viveu durante o seu ministério e que nós temos relatado nas Escrituras. Então, nós temos esse grande desafio. Então, a verdade, ela é o agente santificador das nossas vidas. Por isso, nós precisamos o quê? Ler e meditar na palavra, porque quanto mais nós lermos e meditarmos na palavra, mais nós vamos ser o quê? Vamos ser transformados e cresceremos em nossa vida de santificação. E esse é um desafio de Deus para cada um de nós crescermos cada vez mais neste nível. Por isso, o salmista diz no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse texto nos mostra claramente que a palavra, ela se torna uma lâmpada e uma luz. Para quê? Para que nós discernamos aquilo que é errado, aprendamos o caminho reto e nós ajustemos o nosso caminhar agora a essa vontade de Deus expressa nas Escrituras. Então, só progrediremos na santificação na medida em que nós progredirmos na compreensão e na prática desta palavra de Deus. Quando nós entendermos a palavra, colocarmos esta palavra em prática, nós vamos o quê? Nós vamos desenvolver a nossa santificação. Nós vamos cada vez mais passar pelo processo de transformação. As coisas velhas cada vez mais ficarão para trás e o novo de Deus será estabelecido cada vez mais intensa e profundamente na nossa vida. Isso precisa também nos desafiar a nós não convivermos, não tolerarmos erros e pecados na nossa vida. Quando nós errarmos, nós prontamente precisamos nos humilhar, nos arrepender diante do Senhor e lançar fora aquele pecado para retornar ao caminho que Deus nos ensina nas Escrituras. Esse é um processo extremamente importante, porque o Senhor, Ele prometeu nos perdoar, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar. Que coisa boa! Às vezes nós erramos, não queremos, mas às vezes por descuido, às vezes por falta de entendimento, nós acabamos errando. Glória a Deus, que Deus deixou o caminho do retorno, é o arrependimento e a volta ao Senhor de todo o coração. Então, mais e cada vez mais, nós precisamos nos apegar às verdades da palavra de Deus
para que esse tema chamado santificação não só seja entendido, mas nós possamos preencher a vontade de Deus, possamos viver uma vida de santidade, especialmente no contexto em que nós hoje estamos neste mundo. Hoje tentam cada vez mais relativizar os mandamentos da palavra de Deus, tentam cada vez mais inculcar em nós que é preciso reinterpretar a Bíblia, porque certos versículos, certos ensinamentos, eles não são mais adequados para a nossa realidade. Mas é claro, não é a Bíblia que tem que ser readequada, são as vidas que têm que ser ajustadas à vontade de Deus. Nós temos que voltar aos princípios que foram liberados pelo Senhor há tanto tempo e que são reais hoje e que precisam ser vividos, precisam ser cridos primeiramente, precisam ser vividos e precisam ser proclamados com cada vez mais intensidade. De fato, essas colocações têm como objetivo alargar o caminho da salvação, mas esse é impossível. O caminho da salvação, Jesus diz, é um caminho estreito e nós temos que entrar por ele. Por isso, santificação é algo importante, por isso que a palavra de Deus é chave, porque é ali que nós vamos encontrar os princípios das verdades que nós precisamos adotar, estabelecer como norma e regra da nossa vida e adequar a nossa vida no nosso comportamento, na nossa caminhada, exatamente a esses princípios e a essas verdades que Deus tem deixado para cada um de nós. Portanto, que cada vez mais nós, você que aí está me ouvindo, que nós entendamos a importância de nós mergulharmos na palavra de Deus, de nós conhecermos esta palavra de Deus e de nós aplicarmos esta palavra de Deus às nossas vidas. Aqui no texto, na oração sumo sacerdotal, Jesus diz, santifica-os na verdade. Era uma oração que Jesus estava levantando ao Pai em favor dos discípulos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ser santificado na verdade é ser santificado na palavra, isto é entender e praticar e obedecer a palavra de Deus. Esse é o grande desafio para cada um de nós hoje. Nós cada vez mais ajustarmos a nossa vida aos ensinamentos das Escrituras, para que assim nós verdadeiramente cresçamos na nossa vida de santidade e nós possamos cada vez mais refletir o caráter do Senhor no nosso dia a dia, em todo e qualquer lugar e em toda e qualquer circunstância. Que Deus verdadeiramente abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco nessa hora. Senhor, o Senhor Jesus está orando. O Senhor está orando por santificação. Deus, eu quero, colocar diante do Senhor esse mesmo tema, pedir, Deus, santifica o teu povo, Senhor. Pai, revela-te cada vez mais no coração dos teus filhos. Pai, revela a verdade, porque o Senhor diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor Deus, mais do que nunca nós precisamos que o Senhor traga, Senhor Deus, um amor pela palavra. Pai, traga seriedade na obediência a esta palavra. Senhor, que o Senhor traga graça para que os teus filhos tenham força, Deus, para obedecer e colocar em prática esses princípios, Senhor, para que assim o povo do Senhor seja uma luz que brilhe na escuridão, seja, meu Deus, uma referência numa sociedade que cada vez mais envereda pelo caminho do pecado e do mal. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar que cada um que está, ó Deus, ligado conosco nesta hora, seja tocado pelo Espírito Santo, seja desafiado, Deus, para verdadeiramente desenvolver uma vida de santidade, Deus, buscando na palavra e aplicando esta palavra na sua vida, no seu dia a dia. Pai, eu já te dou graças, porque eu creio que, ó Deus, esse tema, ele é inteiramente do teu interesse, e, portanto, o Senhor jamais vai sonegar graça e vai jamais impedir
que algo da parte do Senhor venha para ajudar e abençoar aqueles que querem viver uma vida cada vez mais agradável aos teus olhos. Por isso, Senhor, eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de finalizar, só lembrando, fim de semana, nossas atividades. Sábado nós temos um encontro dos jovens. Venha, participe, seja abençoado. E no sábado nós vamos ouvir o pastor Gerson Xisto de Moçambique. Os jovens vão ser ministrados pelo pastor Gerson. E eu creio que vai ser algo bem interessante, porque vai compartilhar algo sobre o trabalho missionário na África. Isso normalmente os jovens gostam e os desafia em várias áreas. Sábado e domingo nós também teremos o pastor Gerson Xisto de Moçambique ministrando nos 2 cultos. Vai ser um tempo desafiador, um tempo que vai abrir o nosso entendimento e vai certamente mover o nosso coração para nós também focarmos e cooperarmos dentro de projetos de levar o Evangelho até os confins da terra. Muito obrigado por você ter estado conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.